Olá, boa tarde, bom final de domingo, bem-vindas! Aqui estamos nós no nosso encontro semanal para saber as previsões energéticas do mês, em específico dessa semana. Boa noite, Adriana. Gente, ainda estou assim, embriagada pela vivência de finalização do curso de Astrologia 2025. Foi um curso inédito, porque introduzi essa forma que eu chamo híbrida, onde seja pessoas fora de Goiânia podiam acompanhar e pela plataforma Zoom, sempre em forma presencial, e também aqui em Goiânia com um grupo de mulheres aqui mesmo no Arcano. Finalizamos com uma vivência de um dia inteiro, onde também as mulheres que me acompanharam o curso online, vieram, então foi mesmo esse conhecimento também presencial. Muito bom, então vou continuar, para quem está interessado nos cursos do Arcano, vou continuar nessa formatação. Então, seja que você esteja fora de Goiânia e queira participar dos meus cursos, todos eles são presenciais, ou você está em minha presença na plataforma Zoom, ou se você é de Goiânia, ou se você quiser vir para Goiânia, também o curso é aqui presencial no ateliê. Então, essas duas presenças, uma na plataforma Zoom e outra aqui no ateliê, sempre tendo esses momentos depois de vivência, onde nós começamos ontem às 10 horas da manhã e terminamos à noite às 8 horas da noite. Um almoço aqui, então é uma convivência em específico para o curso de astrologia, abrimos mapas, conversamos, trocamos ideias, um formato realmente de sucesso. Para quem está interessado no curso de astrologia, o próximo vai ser em 2026, no segundo semestre. Agora, em fevereiro, começamos o grupo da Egrégora da Cabala, que é também um outro curso que eu amo de paixão. E vai ter, então, esse mesmo formato. Então, para quem não está em Goiânia, acompanhará em presencial na sala Zoom, e para quem está em Goiânia ou quer vir para Goiânia, vai ter aqui no Arcano a forma presencial, física, vamos chamá-la assim, porque seja na sala Zoom que aqui no Arcano sempre é uma aula presencial. Vai ser esse curso de Cabala, que vamos começar em fevereiro, vai ser nos últimos 2 sábados de cada mês, de manhã. Então, para quem quiser se organizar já fez a inscrição, não mora em Goiânia, faça um calendário, venha também a cada 3 meses, marque aí a data e venha também aqui no Arcano. Mas, de qualquer jeito, teremos no final do curso, então também nessa época de novembro, teremos a vivência para nos reunirmos, então, todo mundo aqui no Arcano. Gente, é uma experiência incrível, como sempre. Cada vez mais eu indico os meus cursos por esse diferencial, que é exatamente aprender juntos e sobretudo em uma forma presencial. As ciências herméticas, para quem gosta, astrologia, cabala, árvore da vida, tarô, numerologia, são ciências que não podem ser estudadas exclusivamente sozinhas, individualmente. São ciências coletivas, são ciências que criam, pela potência mesmo do conhecimento, criam egrégoras poderosíssimas. Desde 2020 até 2025, eu criava essas egrégoras presenciais através da tela, exatamente nessa sala Zoom.
Agora, a partir de 2025, volto então a abrir o Arcano, o ateliê O Arcano, essa casa de sabedoria, também a presença física. Então, tem muitos cursos. Para quem me conhece sabe que eu adoro e amo essa multiplicidade de interpretação de astrologia, de tarô, de árvore da vida, de numerologia. Então tem muitos cursos à disposição de vocês, mas tenha essa informação, coloque essa informação que eu dou para vocês no coração. Esses cursos onde você compra o pacote inteiro e não tem uma interação constante, didática, física, presencial, não só com quem é mentor do curso, mas também com as pessoas que estão estudando o mesmo curso. Esse curso não tem a mesma potência de o curso como eu escolho de dar, que é exatamente na presença, que seja através da sala Zoom, ou que seja através da presença física, é um acompanhar, entendam? É uma jornada, é um caminhar, é realmente a potência é caminhar dentro desse conhecimento transmutante, eu digo, tendo as mãos dadas uma com a outra. Então tá aí, esse recado logo no início dessa live, curso do diagrama da árvore da vida, começa em fevereiro, e para quem está esperando o próximo curso de astrologia, vou começar no segundo semestre de 2026. Alguém também me perguntou da presciência. Antonella, quando vai fazer a presciência? Quando vamos abrir o livro de 2026? Esse ano vou abrir esse livro de 2026 em fevereiro, final de fevereiro, início de março, porque esse ano 2025, já falei, vou repetir, precisamos bebê-lo até a última gota, sem se distrair. Estou preparando já a presciência, vai ser uma surpresa para todas nós também. Estou preparando uma surpresa lindíssima. Vou lançar a data para vocês se prepararem também. E quem quiser se prepare para vir aqui no Arcano, outra oportunidade para essa egrégora que está espalhada no Brasil inteiro. Vou lançar a data por tempo para que quem quiser, que não mora em Goiânia, possa se organizar e vir, porque também essa presença eu quero fazer presencial, física. Então, vou dar essas datas por tempo, para realmente podermos nos organizar e fazer, voltar. Eu sempre fiz, mas a partir de 2020, obviamente, peguei o caminho das mediático, mas quero voltar. Esse é um dos pontos de 2026. Quero voltar ao presencial físico. Então, bora lá ver as passagens, todo mundo, e organizar para se encontrar aqui no ateliê em Goiânia. Porque vamos começar essa live, então, de previsões? Bem-vindas a todas. Previsão é semana que vem, então, o que nos espera? Vamos falar de relacionamentos, obviamente. A sorte está lançada, eu digo, porque toda vez que começa a temporada de Sagitário, já está começando por esse Marte, que entrou em Sagitário, o Mercúrio também começou, mas agora, segunda-feira, entra em retrogradação e volta do grau 6, volta de novo para os últimos graus de Escorpião. Mas quando começa a temporada sagitariana, nós falamos a sorte está lançada, porque realmente Sagitário é esse signo que nos dá essa única opção, olha para frente. E quando chega dentro do ano zodiacal essa temporada sagitariana, realmente, do jeito que nós estamos, com o trabalho que fizemos ou que não fizemos, mas está na hora de olhar para frente. É claro que esse olhar para frente
ainda sente um revérbero do que nós chamamos de passado, porque tem uma força de água muito interessante. É por isso que eu quero falar de relacionamentos. Quando se fala de água, se fala sempre do meu emocional em contato, às vezes doce e generoso, ou às vezes áspero e violento, em contato com as emoções e o sentimento dos outros. Esse é o elemento água. Elemento água é eu em conexão, eu como úmido, então como ego, como emoções, eu em conexão com o úmido, o ego do outro. Pode ser um ego ancestral, essa conexão de memórias ancestrais, e aqui entramos no signo de Peixes, onde temos essa fortíssima retrogradação de Saturno. Pode ser uma retrogradação mais ligada ao relacionamento sobretudo com a figura materna, então com esse úmido, essas águas que são do útero da minha mãe e da membrana, né, do útero da minha mãe que me recebe, e da minha água interna, então embrionais, que isso é o signo canceriano. Ou pode ser essa grande conexão, então contato com o outro nos relacionamentos íntimos. Quero falar aqui um pouco do significado desses relacionamentos íntimos. Por que se chamam íntimos? Porque o signo de Libra traz para nós todos os relacionamentos, todos eles. Agora, quando essa experiência de todos os relacionamentos que nós vivemos em Libra, nós escolhemos alguns deles, escolhemos a partir dessa conexão emocional de sentimento. E essa conexão é tão forte, o nosso ego se encontra tão conectado e tão interessado ao outro que nós estamos disponíveis a assinar contratos. Assina embaixo. Quero ficar com você. Assina embaixo. Não só quero ficar com você, mas vou investir o meu futuro com você. Assinado embaixo. Contratos, são aqueles contratos também jurídicos, sabe? Que são contratos que duram anos, que não se resolvem, porque tem um impedimento aqui ou tem uma amorosidade lá. Contratos, todos esses contratos, nossa assinatura, quando o nosso nome está no papel, isso significa que nós, na nossa emoção, no nosso ego existencial, estamos profundamente comprometidos. Então, a sorte é lançada porque precisamos ter a ciência dos nossos relacionamentos. Isso que hoje eu quero falar. Esse Sagitário nos diz, olha, a tua jornada 2025 está começando. Como assim? Estamos terminando o ano e você diz que está começando. Está começando agora. Porque todos os restantes de meses, a partir de março, em maneira específica, 2025, nós fizemos exatamente esse processo, onde nós assinamos os nossos nomes, enlaçamos relacionamentos mais profundos, onde nós permanecemos em relacionamentos mais leves, onde o compromisso tem, mas não tão profundo quanto uma assinatura de contrato. Sobretudo, colocamos contratos com nós mesmos, os nossos cuidados que aprendemos a ter nesses meses de 2025, a nossa saúde com as quais nós lidamos nesse ano 2025, entendem? E nós, até agora, colocamos as bases. Agora é o momento, a partir dessa base, de nos lançarmos. Todo o caminho de autoconhecimento, ele não tem um valor ou um significado ser voltado só puramente a nos conhecer. Nos conhecer sempre, quando é um autoconhecimento autêntico, sempre brota dentro desse movimento de autoconhecimento um projeto, uma missão, um propósito.
Por isso que nós nos encaminhamos dentro de nós. Porque na medida que nos encaminhamos dentro de nós, nós encontramos o que queremos fazer. E chegou a hora. E olha, não é um esforço de entender, mas que naturalmente tem um movimento que foi amadurecendo durante esses meses, que naturalmente pede de ser apresentado à sociedade. Então, dizer que a sorte está lançada significa que é hora de você contribuir com a sociedade. É hora de você apresentar a tua obra. O que você quer deixar? O que você quer que te represente? Onde alguém pega e fala de quem é esse, é meu. Quem fiz, eu fiz. Por isso que estou aqui eu dizendo, olha, decidi. Vou voltar a presencial físico com essa liberdade, né, de usar ainda a sala Zoom para continuar essas egrégoras espalhadas pelo Brasil, mas convidando cada vez mais a participar também aqui no Arcano. Quero apresentar esse ateliê para todos vocês. Esse foi algo que foi amadurecendo dentro de mim. Então, nós precisamos agora ser honestas conosco e poder, então, lançar a nossa sorte na sociedade. É claro que lançar a sorte significa o que a sociedade vai fazer com a minha obra. Isso não depende de mim. Depende das pessoas que vão encontrar o que eu quero deixar nesse ano 2025, vão gostar, não vão gostar, isso já não é da minha conta. Por isso que Sagitário lança a flecha e depois, uma vez que chegou, já parte para outra jornada. A obra que eu quero lançar, não vou lançá-la para mim. Às vezes, sabe, essa é uma questão tão delicada, né, para quem trabalha com projetos ou para quem promove cursos. É tão delicado isso, né? Parece que o sucesso depende do número, né, da quantidade. Mas cada vez mais nós somos provocados a trabalhar não a quantidade, mas a trabalhar a qualidade. Porque o que vai ficar é isso. A tua obra vai ficar não a partir da quantidade de pessoas que abraçaram e participaram. A tua obra vai ficar pela qualidade. E cada vez mais é a qualidade que se diferencia de todas as outras qualidades. Vamos falar desse Urano, não essa live, mas vou fazer uma live específica sobre esse Urano, que inicia a retrogradação, voltando ao signo de Touro, para depois chegar em 2026 com toda a própria força nesse signo geminiano. Então, essa semana passada eu disse, esse mês... Agora eu vou dizer, essa semana, em maneira mais específica, até o dia 20, essa retrogradação também, Júpiter vai retrogradar, então vamos sentir essas águas ainda. Essa retrogradação de água nos permite de dar a última vasculhada nos nossos relacionamentos. Porque, entenda, nenhuma obra pode ter todo o próprio esplendor e brilho, nenhuma obra nossa pode ter todo o esplendor e brilho, sucesso, prosperidade, dinheiro, se nós ainda estamos convivendo com relacionamentos que tiram a nossa energia. Essa é a questão. Nós achamos que a gente dá conta, sabe? Ah, não,
Esse tipo de relacionamento me esgota, mas depois, uma boa noite de sono, isso é o problema que eu tenho aqui, mas eu vou trabalhar. É a mesma pessoa. Nós não somos duas pessoas diferentes. Uma pessoa que se relaciona de uma determinada maneira e uma pessoa que depois sai e vai trabalhar. É a mesma pessoa. É você, sou eu. Essa Lilith em Escorpião, que vai inclusive receber já a visita do Sol e logo depois, né, a visita de Vênus, quando terminam as duas o percurso dentro do Escorpião, a jornada, a caminhada dentro do Escorpião. Essa Lilith esse ano dá esse significado, entre outros, exatamente dos teus relacionamentos íntimos, dos teus famosos contratos, onde ainda tem aí uma assinatura tua. Então, aqui, que significa relacionamento sadio? E quando o relacionamento é tóxico? Na jornada de ontem, com as minhas mulheres de astrologia, nos fizemos a famosa pergunta: o que significa ser livre dentro de um relacionamento? E logo tem a frase, o mantra estereótipo: a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. O que significa isso? Outra pergunta grandiosa que nós nos fizemos com coragem nessa egrégora foi: mais uma liberdade, liberdade e limite vão juntos? Eu preciso limitar a minha liberdade porque se não coloco limite na minha liberdade, ela machuca o outro? Será que nós, quando somos seres livres, nós machucamos os outros? Será que viemos com uma liberdade que é perigosa para nós? Porque isso parece, não, que nos dizem constantemente: cuidado, não ser livre demais, porque depois você vai ocupar o lugar do outro, ou você vai machucar o outro. Então, será que nós nunca vamos ser totalmente livres? Aproveita agora, porque depois, quando vai casar, acabou. Será que o casamento, então, é realmente a morte da nossa liberdade? Será que amar o outro, essa Vênus, essa vai ser essa retrogradação mercurial. Precisamos pensar sobre isso. Nós corremos o risco de nos tornar automatizados, sabe? Essas perguntas a gente não se faz mais. Por isso que eu adoro dar esses cursos de ciência hermética, porque essas indagações são fundamentais, inclusive para o nosso sucesso econômico. Será que quando nós entramos em um relacionamento mãe e filhos, nós perdemos a nossa liberdade? Não. Ter filhos agora não. Eu quero fazer tantas coisas ainda. Depois é outra coisa. Uma vez que você é mãe, acabou a tua liberdade. Já ouviu falar disso? Então, será que amar alguém precisa barganhar a minha liberdade? Precisa escolher. Ou você quer ser livre, ou você vai se enamorar de alguém. Precisa escolher. Ou você quer ter filhos, ou você vai viver a tua vida. Como assim? Será que realmente esse é o preço que pagamos para querer ter filhos, ser mães, pais,
queremos nos enamorar, ter um parceiro, uma parceira. Será que é isso o preço que eu tenho que pagar? A minha liberdade? E ainda nos perguntamos o que é liberdade, então? É algo que então recebe ou aproveita para que depois... Então, o que significa ser livre? Porque essa é outra questão também, né? Que quando colocamos o significado de liberdade ligado ao limite, ligado às responsabilidades, então a liberdade é o que eu posso ou não posso fazer. Isso não é liberdade. Isso não é liberdade. E isso é muito importante na prática sempre foi assim. Por isso que eu digo, né? Nós precisamos despertar, Esse vai ser, né? O 2026 vai ser o grande ano do despertar. Então, nós vamos despertar se nós temos as indagações certas, entende? Esse é 2025, então. O que significa liberdade? A sociedade quer nos trabalha precioso, nos trabalha nos moldando pelo interesse que a sociedade tem, entende? Vamos criar esse tipo de pessoa que possa viver nesse tipo de sociedade. É nós aí, né? Todo mundo indo atrás. Então, se criou essa verdade invertida, como eu chamo. Liberdade é isso, é você poder fazer alguma coisa ou não poder fazer. Isso não é liberdade. Uma pessoa livre se insere na sociedade, qualquer sociedade, respeitando as regras. Porque livre significa que eu escolhi de livre e espontânea vontade viver em uma determinada sociedade que tem determinadas regras e limites. Então, liberdade significa, um dos grandes significados da liberdade, ser livre significa que eu tenho autoridade e defendo esta minha autoridade em poder escolher. E aí entra, porque isso também, né? Então, também a escolha vai ser barganhada. Precisa negociar. Porque quando você assina o seu contrato, você diz, olha, deixo aqui, nesse contrato, a minha liberdade de escolha. É terrível isso. E aí o que acontece? O contrato diventa maior que você. Você redigiu o contrato, você assinou o contrato, mas de repente, quando você coloca essa assinatura nesse contrato, de repente esse contrato se torna o teu monstro maior. Porque ele, daqui para frente, vai decidir da tua vida. Percebe como é complexo quando se fala de relacionamento sadio? O peso do contrato, o peso da palavra. Ah, não, vamos ficar. Como se a questão, né, vamos ficar. Não, depois a gente decide, né, se vamos namorar ou não, mas por enquanto vamos só ficar. O que significa isso? É como se a nossa paixão, o nosso amor, ele depende das palavras que nós damos aos nossos relacionamentos? Como assim? Como assim? Então, o teu nome é teu, entende? E quando você coloca ele no contrato, você não perde ele. Você pode retirá-lo no momento que você decide.
Porque essa é a grande autoridade, é a grande responsabilidade de ser livre. Nós, sabe, entregamos o nosso nome a tantos contratos para ser mais tranquilos, entende? É confortável. Ah, não, mas está assinado. Ele assinou. Ela assinou. É exatamente. Medo de sentir e viver o presente. Contratar é também escolher, muito bom. Esse é o próximo curso de Cabala. Esse é, entende, o que nós precisamos aproveitar nessas últimas retrogradações desse ano 2025. Nos colocar realmente, honestamente, nos perguntando o que significa ser livre para mim. Porque estou falando só em um ato reflexivo. Mas quanta liberdade nós tiramos ao outro. No sábado foi muito forte, né? Porque nós falamos também desses contratos pai e filho, sabe? Ou mãe e filha. Porque o contrato que o filho obriga a assinar, a mãe ou o pai a assinar, é o contrato da perfeição. Você é meu pai e você é minha mãe, não pode errar. Porque se você errar, a minha vida vai ser um trauma constante. Diga-me, vamos ser sinceras, diga-me se você já não quis que teus pais assinassem esse tipo de contrato. Porque toda vez que eles manifestam uma fragilidade, uma vulnerabilidade, uma incapacidade, você se sente traída. Eu me sinto traída. Diga se não é verdade. Então, a gente poderia falar de traição? Quando os nossos pais estamos vivendo isso, quando esses são, sabe, quando os nossos pais, eles, para nós, ainda são os nossos espelhos, as nossas referências, né? Foi muito lindo esse caminho desse curso de astrologia, como de qualquer curso que eu faço. No final do ano, sabe, nós entendemos o que significa a referência. Nós entendemos o quanto as referências espelhadas, projetadas, condicionam mortalmente a nossa vida. Então, até que os teus pais são a tua referência, esses pais, eles precisam ser perfeitos. Você já teve em casa... Exato. Você já teve em casa espelhos distorcidos? Eu tenho, não é um espelho, mas é a tampa do fogão da cozinha. A minha parede da cozinha, ela é um verde floresta. Então, quando eu levanto a tampa de vidro do fogão, ele se torna um espelho, mas é um espelho distorcido. Então, quando eu olho nesse espelho, pareço bem mais magra do que eu sou. Pareço mais alta, mas é um espelho distorcido, que me devolve uma imagem, mas é uma imagem que eu não sou. Então, o espelho precisa ser perfeito, entende? E quando eu percebo que esse espelho é distorcido, eu já brigo com ele, porque digo, não, você tem que me devolver a minha imagem. É isso que nós pedimos aos nossos pais. E tem que ser perfeito. Senão, como é que eu vou me espelhar? Então, também contratos de perfeição, sabe? Outro contrato terrível, terrível. Esse olha, gente, esse mês, precisam mergulhar honestamente nesses lugares. Outro trabalho, outro contrato terrível, contrato de fidelidade. Fidelidade. Você é casado comigo, você é meu parceiro, minha parceira, você não vai me trair. Vou assinado fidelidade.
E onde está o teu ser livre? Porque ser livre significa você evoluir, não é? Ser livre significa você crescer. Ser livre significa você poder mudar de ideia. Ser livre significa você entrar no ciclo natural do início, meio, fim. Não. Não. Está escrito lá. Você vai ser fiel a mim para sempre. Sabe, esse também é um contrato que a gente assina, né? Que é dolorosíssimo, né? Que é quando se rasga o contrato da vida, né? Quando se tem perdas que não deveriam ter. Eu perdi meu pai com 4 anos, eu tinha 4 anos. Ele rasgou um contrato que não podia rasgar, sabe? Mas sim, você vai embora. Que isso? Você prometeu ser meu pai. Você tem que me criar, crescer, viver, e depois, eventualmente, se eu deixar, você pode ir. Né? E esse é o terror dos filhos, né? Mãe, quantos filhos pequenos, mamãe, você vai viver para sempre, né? Você vai ficar sempre comigo. Esses são contratos dolorosíssimos. Quando nós nos apegamos, sabe, ao dia a dia confortável, onde não temos mais as nossas indagações, tudo isso some, sabe? E a nossa vida se torna tão mesquina, me permitam essa palavra, a nossa vida se torna tão vazia. Nós nos apegamos a coisas tão assim, tão provisórias na nossa vida. Damos importância ou damos toda a nossa energia a realidades que são tão efímeras, porque nós perdemos essas reflexões. Nós perdemos o tempo para criar essas egrégoras onde todas essas indagações são colocadas na mesa juntas. Por isso que digo para vocês, não façam cursos de ciências herméticas sozinhos, online. Compra 15 aulas e vai lá fazendo. Não faça isso. Porque o objetivo da ciência hermética é exatamente te colocar em uma crise de indagações profundas, e se você não tem uma egrégora que te segura, te mantém mão nas mãos, é dolorosíssimo. Sabe, quando nós nos fazemos essas perguntas, nós precisamos encontrar os olhos de uma outra pessoa. Nesses olhos nós podemos ler emoção, comoção e escutar, eu já passei por isso, ou estou passando pela mesma situação. Isso é o bonito de uma egrégora que entra em um curso de autoconhecimento. É onde juntas, sabe, juntos, de várias idades, eu amo, nos meus cursos tem todas as idades, amo. Então, a sorte é lançada. Então, quais são os relacionamentos que realmente nós conhecemos? Porque experimentamos, vivemos. Juntas. Todos nós já vivemos relacionamentos onde... que sejam esses, né? Esses tipos de contratos de perfeição, de vida eterna, de fidelidade. Quem já não assinou esses contratos? Mas precisamos nos perguntar se esses contratos, esses relacionamentos são sugadores de energia ou são geradores de energia? Porque essa é a questão. Por isso que eu digo, né, o que significa ter uma pessoa que te ama ao teu lado.
E não é a pessoa que cuida de você, viu? É exatamente isso. É exatamente. Só teremos mais vida se estudamos juntos, evoluímos juntos. É isso. É isso, pelo menos, a minha experiência. Desde quando comecei a abrir essas egrégoras, onde realmente, honestamente, nos lançamos nessas perguntas essenciais, aí sim, realmente nós podemos ter uma longa vida em saúde, em grandes obras também. Então, respeitar o outro exatamente como ele é, né? E esse também é o grande mantra, onde nós, quando começamos a estudar os diagramas, que aí a gente descobre que eu tenho um mapa que é totalmente diferente do mapa da outra minha irmã de caminhada, ou totalmente diferente do meu parceiro, aí a gente começa a respeitar o outro. Mas amar não é isso, sobretudo esse amor íntimo, que é o amor escorpiano, né? O respeito entra no amor libriano, onde se tem, né, toda essa... esses são todos os relacionamentos, mas quando eu realmente busco, né, que sim, o espelhamento do outro é fundamental para a conscientização. Aqui não é tanto o espelhamento, pelo menos essa é a minha opinião, Adriana, mas é realmente sentir o corpo do outro, sabe? Por isso que eu digo de mãos dadas, sentir o olhar do outro, porque isso te indica que também tem outras pessoas que estão fazendo esse mesmo caminho. Isso é, o espelho está dentro de nós. Esse é o grande curso de Kabbalah, que é a árvore da vida. O espelho, nós temos espelhos dentro de nós, em específico 10 espelhos dentro de nós. E se nós não, que são chamadas de consciências, se nós não tiramos a poeira desses espelhos esquecidos, nós sempre vamos nos espelhar nos outros. E toda vez que você se espelha no outro, você quer que esse espelho seja perfeito, fiel e sempre o mesmo. Essa é a questão. O que significa ser amada? Porque quando nós exigimos a perfeição do outro, a fidelidade do outro e a imutabilidade do outro, isso não é amor. Isso não é amor. Então, o que significa ser livre? O que significa ser amada? O que significa deixar o outro livre? E o que significa amar o outro? E a palavra que liga todas essas é exatamente a palavra diferente. Essa é a questão. A pessoa te ama quando a pessoa ama o teu ser diferente dele ou dela. Quando você ama. Quando você ama o diferente que o outro é respeito a você. Esse é amor. Esse é amor. Pelo menos o amor que nos alegra, que faz crescer as asas, que nos ensina a correr, que nos faz lançar as setas. Esse é amor. E nós conhecemos esse amor desde o início. Desde o início. E aí vem, né, essa, de novo, o curso de Kabbalah, que exatamente preza isso, né, preza entender o significado de ser diferente. É a potência de ser diferente, é a potência de saber criar diferenciando, porque isso somos nós. E isso é que nós vamos estudar também, que eu chamo de memória embrional, né? Nós vamos estudar essas primeiras semanas, desde a explosão de vida do espermatozoo com o óvulo. Nós somos uma
um gerador de células totalmente uma diferente da outra. Isso é uma explosão. E nós queremos amor que faz crescer. E nós queremos que essa diferença, essa diferenciação possa crescer. Isso nós queremos. E essa é a diferença, então, aqui, né? Me perguntam qual é a diferença de Libra e Escorpião. Dentro do zodíaco, do significado dos signos. Quando chegamos ao signo libriano, nós vivemos essa belíssima Vênus, né, em Libra. Quando chegamos no signo libriano, nós abrimos a porta e saímos do estar conosco, então saímos de tudo que nós somos e começamos a encontrar tudo que nós não somos e nunca vamos ser. Esses são todos os relacionamentos. Então, no signo de Libra, nós temos o signo do amor por excelência, porque exatamente é isso. Não tenha vontade que o outro seja como você. Não tem a competição que o outro seja mais alto ou mais baixo que você. Agora, em Escorpião, a situação é outra, porque em Escorpião o ego entra. E entra, então, com toda o significado emocional, com todos os desejos de buscar uma segurança, sobretudo isso, uma continuação, uma vida para sempre, nunca vai me trair, não vai me abandonar. Se nós não temos a memória libriana, Escorpião são águas de correnteza fortíssimas, o nosso ego é devastado. Ou devastamos os egos dos outros, as emoções, sentimentos, a vida egóica do outro. Na astrologia, nós sempre estudamos, antes de ter um signo de água, sempre tem um signo de ar, que nos dá a inteligência mental para saber direcionar a nossa inteligência emocional. Olhem comigo, antes do signo de Câncer tem o signo geminiano, antes do signo de Escorpião tem o grandioso signo de Libra, antes do profundo signo pisciano tem o signo de Aquário. Então, nós precisamos primeiro desenvolver a nossa inteligência mental, não racional, mental, e depois mergulhar na nossa inteligência emocional. Nós fazemos o contrário, entende? O que é inteligência mental, Antonella? É você encontrar o teu diagrama, é você encontrar os 10 espelhos que você tem dentro de você, que organizam a tua inteligência. Aí você vai poder desfrutar da tua inteligência emocional ao máximo. E agora nós estamos nesse momento. Estamos no momento onde toda essa inteligência emocional, que é super intensamente movimentada pelo Saturno em Peixes, pelo Júpiter retrógrado em Câncer e pela força escorpiana, se nós não temos essa inteligência mental, vai ser um mês complicado para nós. De atropelamento, sabe? A gente se atropela nos nossos relacionamentos. Se atropela e perde tempo. Às vezes são parênteses de anos dentro de um labirinto de relacionamento onde não existe o amor. Não existe a teimosia do contrato, mas estava escrito aí. Mas você me disse, quantas vezes, gente? Você me disse que você ia me amar para sempre. Você me disse que você ia me respeitar. A gente fecha os olhos, entende? Se fecha dentro das palavras ditas em um momento.
Então o outro não é imutável, o outro está constantemente num processo de mutação, assim como nós. O outro é perfeito na própria constante desejo de crescer, e a cada vez que cresce, se desloca, entende? Eu digo, nós não mudamos, nós transmutamos. É mais que a prisão do passado, Adriana, é a prisão da palavra dita. Você me disse. É terrível isso. A gente constrói os nossos castelos de areia, sabe, em cima de palavras ditas em determinados momentos. E aí depois a nossa mente já não pensa mais. Se para lá, para naquela frase, naquela palavra, naquele contrato que são uma sequência de palavras. É exatamente o dito no passado. E a gente perde ouvido e atenção no dito no presente. Então são tantas palavras ditas no presente, mas que a gente não dá peso porque lá atrás foi dito. Essa live voou. Mas quando se fala de relacionamento é sempre muito forte. Esse é um momento muito oportuno para a gente poder ter essas conversas juntos, né? É exatamente isso aí. Então, amores, essa é a live que eu quero deixar aqui. Várias provocações, várias indagações. Escute e reescute, mande para as pessoas que você acha que vão poder aproveitar. Viva essa semana intensamente, né? Com essa honestidade, essa sinceridade. Para quem quiser, estou disponível no direct e, gente, as vagas da Cabala vão... Até quando, Antonella, estão abertas as inscrições? Até janeiro, mas quando as vagas acabam, eu fecho, né? Então, olha só, dá a tua inscrição ou reserve a tua vaga, porque as vagas são limitadas, como todas as egrégoras. Tá bom? Um beijo grande, grande. Boa semana para nós e até semana que vem. Tchau, tchau.